O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem. Que beleza o Evangelho de hoje, que vai nos trazer o tema da autoridade de Jesus. Uma pergunta que nós poderíamos fazer diante do texto: por que as pessoas ficavam tão admiradas, encantadas e estupefatas com os ensinamentos de Jesus? Por que será que as pessoas ficavam admiradas porque Jesus mandava até nos demônios? Qual que é a diferença entre a autoridade de Jesus e a autoridade farisaica? A autoridade dos fariseus estava pautada no autoritarismo, diferente da autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus era uma autoridade divina. O texto começa dizendo que Jesus foi a Cafarnaum, uma cidade da Galileia. Já não é a sua cidade de origem. Jesus vai para Cafarnaum, onde naquela época era considerado um grande centro de comércio, onde haviam muitos pagãos e até pessoas endemoniadas, porque tinham pacto com outras divindades. Jesus, então, ele entra na sinagoga no dia de sábado e começa a ensinar. E as pessoas começaram a dizer: "Mas que autoridade é esta que lhe vem?" Ficaram admiradas com seu ensinamento. Quando de repente na sinagoga havia um homem possuído por um espírito impuro. Uma coisa muito importante aqui que a gente precisa entender é sobre a realidade dos demônios. Eu conheço muitos cristãos que até hoje não acreditam na existência de demônios. Acha que a maldade está no ser humano. Mas, na verdade, a origem do mal não está no ser humano, mas está no próprio demônio, que é autor do pecado e o autor do mal. O Catecismo da Igreja Católica vai afirmar que existem demônios, que são espíritos invisíveis que tentam destruir o ser humano. E como que um demônio ele pode possuir a vida de uma pessoa? Quando ela dá brecha para o pecado. Quando ela cai em tentação, o mal se apossa da vida dela. Jesus aqui no texto, ele veio para destruir as obras do mal.
E o Evangelho vai dizer que o demônio que estava possuindo aquele homem disse para Jesus: por que viestes aqui? O que queres de nós, Jesus Nazareno? Tu viestes aqui para nos destruir? Nós sabemos quem tu és o Santo de Deus. Gente, olha a catequese do Evangelho de hoje. O demônio reconheceu Jesus e pergunta para ele: o que você veio fazer? O que você quer entre nós? Você veio para nos destruir? Nós sabemos quem tu és o Santo de Deus. E uma pergunta a gente precisa fazer: se os demônios que são os demônios sabem quem é Jesus, por que há muita gente aí que não sabe nem quem é Jesus? Não acredita no poder de Jesus? Não acredita na autoridade de Jesus? Uma das missões de nosso Senhor Jesus Cristo é destruir a obra do demônio. Porque aqui o demônio vai dizer: você veio para nos destruir? É lógico que sim. Jesus veio para destruir a obra do mal. Só que Jesus não queria conversa com o demônio. Diz o Evangelho que Jesus ameaçou aquele demônio, dizendo para ele: cala-te e sai dele. E diz o texto que naquele momento o demônio lançou o homem no chão, que saiu dele e não lhe fez mal nenhum. Gente, nós precisamos buscar muito Jesus, porque há muitos males que têm perturbado a sociedade e têm perturbado até os cristãos. É impressionante quanta gente que está vivendo nesse mundo de hoje perturbada, atormentada, seja durante o dia, seja durante a noite. E uma coisa eu quero dizer: nunca deixe de orar, nunca deixe de buscar Jesus, nunca deixe de invocar Jesus. Uma coisa que eu sempre aconselho às pessoas: quando você se sentir perturbado, perturbada, entre em oração, chame, invoque o nome de Jesus, porque Jesus tem autoridade sobre o mal e a gente não pode se entregar às perturbações e aos males que têm nos atormentado. A gente precisa se entregar a Jesus, invocar o nome dele. E diz aqui o texto que quando as pessoas viram que Jesus libertou aquele homem que estava possesso, as pessoas disseram: que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem. Olha que beleza, gente. Olha a autoridade de Jesus. Olha o poder de Jesus na nossa vida. Jesus, o que ele fez com aquele homem? Jesus não deixou ele perturbado, mas mandou aquele mal sair da vida dele. É assim que hoje Jesus ele quer fazer conosco. A gente precisa deixar que a autoridade de Jesus nos liberte. E a fama de Jesus se espalhou em todos os lugares da redondeza. Por que a fama de Jesus se espalhou por aqueles lugares? Será que é porque Jesus fazia shows? Não. A fama de Jesus se espalhou por causa da autoridade de Deus que estava sobre ele. As pessoas não paravam de seguir Jesus. As pessoas tinham sede de escutar a palavra de Jesus, porque só a palavra de Jesus, ela transforma a vida, ela transforma o coração. Por isso que cada dia mais a gente precisa ter sede da palavra de Jesus. Enquanto a gente fica escutando tantas palavras de tantas coisas ruins nesse mundo, notícias ruins, a gente tem que parar para escutar a palavra de Deus, porque só a palavra de Deus reanima a gente, só a palavra de Deus que transforma e converte o nosso coração, que transforma a nossa vida. Falando um pouco sobre a primeira leitura, tirada da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, o apóstolo diz assim: Deus não nos destinou para a ira,
mas para alcançarmos a salvação. É muito interessante que até hoje eu escuto muitos cristãos dizerem assim: olha, tal pessoa que comete tanta maldade, quando ela morrer, Deus vai mandar ela para o inferno. Olha, gente, toma muito cuidado, e aqui eu vou fazer um ensinamento. Deus não manda ninguém para o inferno. Quem vai para o inferno somos nós mesmos. As escolhas que a gente faz na vida é que vão determinar o nosso destino. A igreja nos ensina, ou depois da morte a nossa alma vai para o céu, ou vai padecer no purgatório, ou vai para o inferno. Isso aqui é teologia católica. Só que Deus, grave isso, não vai mandar ninguém para o inferno. As escolhas que eu fizer nesta vida vão determinar o meu destino amanhã. Se eu irei para o céu ou se eu irei para o inferno. Porque a palavra, a primeira leitura está dizendo: Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação. Deus quer salvar todo mundo? Quer. Deus quer salvar os pagãos? Quer. Jesus quer salvar até aquelas pessoas mais terríveis dessa sociedade? Quer, porque Jesus veio para salvar a todos. Deus não quer ninguém condenado. Mas então, Padre, o que eu devo fazer para encontrar a salvação na minha vida? Renuncie o pecado. Renuncie a vida velha. Deixe o seu passado velho para trás e tome a decisão hoje. Hoje eu quero seguir Jesus. Hoje eu não quero mais viver uma vida de pecado. Eu quero me converter. Se você tomar essa decisão, eu tenho uma boa notícia para te dar. Você está na estrada que vai te levar para o céu. Mas se você estiver no pecado, acende uma vela para Deus hoje e amanhã uma vela para o diabo, desculpa dizer, eu não sei se você está indo no caminho que vai te levar para o céu. Porque quem quiser ir para o céu precisa ser santo. E santidade não é só para padre e freira. Santidade é para todos. Casados, solteiros, adolescentes, jovens, idosos. A santidade é para todos os batizados. Quer ir para o céu? Seja santo. Sem santidade, ninguém vai entrar no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.